Olá, amigos, como vão vocês? Como é que estão passando aí? Tudo certinho? Desanima não, continua o estudo, vai, coloca aí tua organização, tua disciplina, toca o barco, irmão. Toca o barco que tudo vai dar certo. Estamos com vocês. Amigos, hoje nós vamos conhecer um grupo extremamente importante de moléculas no nosso corpo. Moléculas que eu vou dizer para você que eu duvido que você consiga me achar um grupo de moléculas no nosso organismo com a maior diversidade e plasticidade de funções do que as proteínas. Então, o nosso próximo assunto agora é estudar as proteínas. Vamos lá? Amigos, as proteínas, elas apresentam uma quantidade muito grande de funções. Para que a gente possa analisar um pouquinho, eu trouxe aqui nesse esqueminha aqui, ó, algumas funções que as proteínas podem realizar. Não é necessário você memorizar tudo isso agora, porque cada parte da biologia vai tratar isso aqui de maneira muito mais específica. Grande parte na fisiologia, algumas partes na própria citologia comigo e outras também ao decorrer do nosso curso. Vem aqui, ó, vamos começar aqui às 2 horas. Proteínas servem como transporte. Aqui você tem uma hemácia. E dentro da hemácia nós temos a proteína chamada de hemoglobina, que transporta o oxigênio pelo nosso corpo e uma pequena parte de gás carbônico. A hemoglobina é uma proteína que realiza o transporte. Olha aqui agora, ó. Proteína tem função estrutural. Está representado aqui, companheiro, a teia da aranha. Que forma a teia? Ela é feita de uma proteína, tem função estrutural. Além, nós podemos pegar no nosso corpo, como exemplo de proteína estrutural, aquelas proteínas que vão formar o nosso cabelo, os nossos pelos, a unha, não é? Tudo isso é feita de proteína. Lembra que membrana plasmática é lipoproteica. Proteína forma estruturas. Aqui nós temos proteína como função hormonal. Duas proteínas famosas. Aqui você tem a imagem do pâncreas, que vai fabricar a insulina e o glucagon. Tanto a insulina quanto o glucagon, são proteínas que estão envolvidas com o controle do nível de açúcares no sangue, precisamente a glicose. Proteína, companheiro, tem função de contração. Aqui nós temos um músculo. As duas proteínas envolvidas com isso são a quitina e a miosina. Proteína serve como reserva nutritiva. Na clara do ovo, nós encontramos a proteína albumina, que será utilizada pelo pintinho no seu desenvolvimento, no seu crescimento até a eclosão. Nós podemos citar como outra proteína de reserva nutritiva a caseína, que está presente no leite, né? Uma das primeiras fontes de proteína que o bebê utiliza é justamente a caseína do leite. E aqui nós temos proteína com função de defesa. Está representado na imagem o anticorpo. Anticorpos são proteínas de defesa. Amigos, e eu citei apenas algumas funções. Tem muito mais que isto. Por exemplo, proteína serve como energia. Lembra que em carboidratos eu te ensinei? Você tem 3 moléculas energéticas no corpo, na ordem: carboidratos, lipídios e proteínas. Uma outra função da proteína é que ela pode também ser utilizada como energia. Não é a principal molécula energética, mas serve também. Quer ver uma outra que nós vamos estudar no próximo módulo? Proteína serve como catalisador biológico, acelerando as reações químicas. Um exemplo disso são as proteínas chamadas enzimas. Bom, acho que deu para você perceber a importância do grupo de moléculas que nós começamos a destrinchar. Lembra que todas aquelas funções que eu relatei serão estudadas depois especificamente em cada parte da biologia. Vamos continuar, amigos, conhecendo então as proteínas. Companheiros, aqui nós vamos ver que as proteínas são moléculas formadas por tijolinhos menores
conhecidos como aminoácidos. Então, para formar uma proteína, eu vou juntar um aminoácido com outro, com outro, com outro, com outro. E aqui está a fórmula estrutural de um aminoácido. E por que esta molécula é chamada de aminoácido? Ela tem numa extremidade um grupo NH2, que na verdade nada mais é do que um grupo amina. Uma extremidade ela tem o NH2, grupo amina, e na outra extremidade C-OOH. C-OOH é um grupo ácido carboxílico, chamado também de carboxila ou ácido carboxílico. Olha então, grupo amina, grupo ácido. Amina mais ácido, daí o nome aminoácido. Repare que nós temos aqui um R na molécula. Esse R representa um radical. Nós conseguimos hoje, conhecemos 20 tipos diferentes de aminoácidos. 20 tipos. E o que muda de um aminoácido para o outro é justamente o radical. É isto que varia. E como existem 20 tipos de aminoácidos, que eu posso encontrar até numa proteína, 20 radicais diferentes, o homem dividiu os 20 tipos em aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Vamos pensar, amigo, aminoácido natural, natural. O que é uma coisa natural? É uma coisa que é minha, eu tenho, é do meu organismo, é do meu corpo, certo? Quer dizer que o aminoácido natural é aquele que é fabricado pelo próprio organismo. No caso de nós, seres humanos, o nosso fígado fabrica 12 tipos de aminoácidos dos 20 que são conhecidos. Por isso o nome natural. Agora, olha lá, aminoácido essencial. É essencial obter. Por quê? Porque eu não tenho, eu não fabrico. Os essenciais são aqueles que nós não produzimos e nós temos que obter pela alimentação. Agora, companheiros, um aminoácido que é natural para uma espécie pode ser essencial para uma outra espécie. Um aminoácido que é essencial para uma espécie pode ser natural para outra espécie. Agora, diga para mim, um grupo de organismos aonde os 20 tipos de aminoácidos são naturais, ou seja, ele fabrica os 20 tipos, porque não tem uma outra opção. Quem, amigos? Os produtores, os seres autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento, a planta, a alga, cianobactéria. A planta não come ninguém, se não come ninguém, não tem como ela pegar os aminoácidos, né? Outros aminoácidos pela alimentação. Então ela tem que fabricar os 20 tipos, tudo bem? Então, aminoácidos naturais o organismo produz, essencial tem que obter pela alimentação. Vamos continuar? Companheiros, duas proteínas, elas serão consideradas iguais se eu encontrar ao mesmo tempo o mesmo número, os mesmos tipos e a mesma sequência, a mesma ordem de aminoácidos. Então, duas proteínas que têm o mesmo número e os mesmos tipos ainda poderão ser diferentes? Sim, se apresentarem ordens diferentes, sequências diferentes. Para serem proteínas iguais, tem que obedecer às três condições: o mesmo número, os mesmos tipos e a mesma sequência, a mesma ordem de aminoácidos. Beleza. Agora, companheiros, uma coisa extremamente importante. Para que a gente forme uma proteína, é necessário a gente ligar um aminoácido com outro aminoácido. E nós vamos ver como é que isto acontece. Quando o aminoácido vai se ligar com outro, a ligação sempre acontece entre grupos diferentes. É o grupo ácido se ligando com o grupo amina e o grupo amina se ligando com o grupo ácido. Nunca amina com amina, nunca ácido com ácido. Quando vai haver a ligação, perceba que o OH do grupo ácido de um aminoácido, ele vai se unir a um dos hidrogênios do grupo amina do outro aminoácido. Ora, amigos, OH mais H vai ter a formação do quê? De uma molécula de água. Quer dizer que quando dois aminoácidos se unem,
é uma reação que perde água. Como é chamada essa reação que perde água? É uma reação de desidratação. Cuidado não confundir com hidrólise. Hidrólise é a reação que consome água, você tem que acrescentar água. Essa reação está perdendo água, é de desidratação. Vê se você concorda. Se esse grupo ácido perdeu o OH, o carbono ficou livre nessa posição. Se esse grupo amina perdeu o hidrogênio, o nitrogênio ficou livre nessa posição. Olha como é que se une. Pega o carbono livre e une o carbono livre ao nitrogênio que ficou livre. Pronto, amigo. Você uniu dois aminoácidos. Essa ligação que une dois aminoácidos é chamado de ligação peptídica. Quimicamente, ela pode também ser conhecida pelo nome de ligação amídica. Porque veja, ó, C-O com nitrogênio, houve a formação de uma amida. Por isso também ligação amídica. Eu tenho agora uma molécula que contém dois aminoácidos unidos. Nós chamamos de um dipeptídeo. Dipeptídeo é a molécula que tem dois aminoácidos unidos. Companheiro, se nós tivéssemos 3 aminoácidos juntos, nós chamaríamos de um tripeptídeo. Se nós tivéssemos vários aminoácidos juntos, mais de 10, nós teríamos um polipeptídeo. Então, a palavra peptídeo tem relação com moléculas que têm aminoácidos na constituição. Ali no caso, nós formamos um dipeptídeo porque nós temos 2 aminoácidos unidos. E repare que o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1. Repara, número de ligação peptídica, 1 ligação. Número de aminoácidos, 2 aminoácidos. Portanto, o número de ligação, 1, é igual ao número de aminoácido 2 menos 1. E você pode extrapolar para qualquer tipo de situação. Então, nós acabamos de perceber que para formar uma proteína, a gente tem que unir um aminoácido ao outro por ligação peptídica. Agora, presta atenção. Para uma proteína funcionar, para uma proteína ter atividade no seu organismo, ela tem que ter uma forma, ela tem que ter uma estrutura. E é justamente a forma, a estrutura, que vai determinar qual é a função que a proteína tem. No nosso organismo, na maioria dos seres vivos, a proteína só terá atividade biológica e executará a sua função, a maioria esmagadora delas, quando atingir a estrutura terciária. Só que não tem como passar pela estrutura terciária sem antes passar pela primária, pela secundária. Vamos entender melhor isso aí. Vem comigo, companheiro. Olha aqui que nós temos. Nós temos aqui, então, as estruturas que a proteína pode ter. Cada uma delas é uma estrutura diferente. Quer ver? Essa primeira aqui, ó, essa primeira imagem, ela representa a estrutura primária de uma proteína. A estrutura primária nada mais é do que a sequência linear de aminoácidos. É uma proteína, é um aminoácido unido com outro por ligação peptídica. É como se a proteína tivesse a forma de um barbantinho, uma cordinha esticada. Tudo bem? Essa é a estrutura primária da proteína. Vem cá que eu vou melhorar. Eu trouxe aqui o meu fiozinho de telefone, olha para esse fio. Esse fio, do jeito que você está vendo, seria a estrutura primária da proteína. Então imagina que aqui, ó, eu tenho vários e vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então a estrutura primária é a sequência linear de aminoácidos. Só que nessa forma a proteína não funciona. Vamos caminhar. O que seria agora a estrutura secundária? A estrutura secundária da proteína é essa forma primária, só que, olha só, enrolada num formato helicoidal, num formato de molinha. Aquela estrutura linear, ela vai se dobrando, adquirindo um formato helicoidal, um formato de uma molinha.
essa é a estrutura secundária da proteína. Vem cá comigo, ó. Olha como nós vamos ver. Você está vendo o fiozinho esticado? Estrutura primária. Olha a estrutura secundária agora. Fica olhando. A estrutura secundária é a forma primária da proteína de fiozinho que adquiriu a forma helicoidal, formou uma molinha. Essa é a estrutura secundária. Mas, Aldo, como explicar que aquele fiozinho ficou nessa forma helicoidal? Nós vimos, companheiros, que os aminoácidos, repara, eles apresentam radicais. Olha, 2 aminoácidos que se uniram pela ligação peptídica. Lembra que nós podemos até ter 20 tipos diferentes de radicais. Dependendo o radical que eu tenho aqui e o radical que eu tenho aqui, os aminoácidos podem se unir por ligações de hidrogênio ou ligações de sulfeto. Se aqui, por exemplo, tiver um hidrogênio, aqui tiver oxigênio ou nitrogênio, pode estabelecer entre os radicais a ligação de hidrogênio. Se aqui tiver um enxofre, aqui tiver um outro enxofre, os 2 enxofres podem se unir para uma ligação de sulfeto. E não precisa ser esse com o vizinho, pode ser esse aqui, ó, com o outro que está aqui. O que vai acontecendo? Essas ligações entre os radicais vai fazendo com que a forma primária vai se contorcendo e a proteína adquire a forma de molinha secundária, helicoidal. Só que assim também não funciona. Depois que ela ela chega na forma secundária, ela vai para a terceira forma, que é a forma terciária. Olha o que é a terciária. É a forma secundária de molinha helicoidal que dobrou em cima de si mesma. É a molinha dobrada em cima de si mesma. Vamos ter uma visão um pouco melhor? Vem de novo, ó. Estrutura primária, forma linear, ó, molinha, estrutura secundária. Quem mantém isso aqui? Ligações de hidrogênio, ligações de sulfeto. Quer ver a terciária? Ó, o que seria a terciária? Seria a forma lá secundária dobrada em cima de si mesma. Olha lá, ó, a molinha dobrou em cima de si mesma. Mas, Aldo, como é que mantém aquela molinha, ó, dobrada em cima de si mesma? Por mais ligações de hidrogênio e de sulfeto entre os radicais dos aminoácidos vizinhos. Mais ligações de hidrogênio e de sulfeto mantém a estrutura terciária também unida da maneira que você viu. Então, olha só, essa forma terciária também é mantida pelas mesmas ligações que mantinham a secundária. Amigos, quando a maioria das proteínas chegam na estrutura terciária, elas executam a sua atividade. Se for um anticorpo, vai fazer defesa. Se for a quitina miosina, vai realizar a contração muscular. Ora, existem algumas proteínas, não são todas, uma pequena parcela, que para ter atividade, executar a função, elas terão ainda uma quarta estrutura, a estrutura quaternária da proteína. A estrutura quaternária é quando eu tenho mais de uma cadeia terciária unida uma à outra. É como se eu pegasse, ó, mais de um bloquinho desse aqui e grudasse um ao outro. 2 bloquinhos, 3, 4. Aqui nessa imagem, ó, você está vendo 4 cadeias terciárias unidas. Ó, uma aqui, outra aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Sabe uma molécula famosa do nosso corpo que tem a estrutura quaternária, que é formado por 4 cadeias terciárias unidas? A molécula de hemoglobina. A hemoglobina, que transporta o oxigênio pelo nosso corpo, ela é formada por 4 cadeias terciárias unidas uma à outra. Essas são as estruturas que a proteína tem. Agora, companheiros, presta atenção à parte mais importante desta aula. Nós acabamos de ver
que para a proteína funcionar, ela tem que ter a estrutura terciária. Essa forma que dá atividade a ela. Então quer dizer que se a forma é importante para a proteína ter atividade, quer dizer que qualquer fator físico-químico do meio que chegar na minha proteína e fizer, isto aqui com a minha proteína, fez o que com a proteína, irmão? Fudeu a proteína, estragou a proteína. Ela não consegue mais funcionar, porque quem dava forma nela não era a estrutura terciária. Se eu alterar essa estrutura, alterar a forma, ela perde a sua função. E eu quero que você me diga qual que é o nome chique que nós damos para essa mudança na estrutura da proteína, fazendo com que ela perca a sua atividade. Qual é o nome disso? Perfeitamente, irmão. É a desnaturação. A desnaturação da proteína é a mudança na estrutura da proteína. Olha a proteína na forma original e essa proteína, ao alterar a sua forma, é uma proteína desnaturada, é uma proteína que vai perder a sua atividade biológica. E quais são os fatores mais conhecidos que podem provocar a desnaturação? Nós temos, por exemplo, elevação excessiva de temperatura. Nós conseguimos perceber isso, irmão, por exemplo, na hora do cozimento do ovo. A clara do ovo cru, ela é pastosa, não é? Quando nós cozinhamos o ovo, a clara que era pastosa passa a ser sólida. A albumina que está na clara do ovo, ela muda o seu estado físico. Como explicar? Na forma, companheiros, terciária, a albumina estava bonitinha na clara do ovo antes do cozimento. Quando a gente aumenta a temperatura no cozimento, sabe o que o aumento de temperatura faz? Ele vai romper aquelas ligações de hidrogênio ou romper as ligações de sulfeto, alterando a forma da albumina. E essa alteração na forma da albumina é que promove a mudança do estado físico. Antes da desnaturação, a albumina era solúvel. A hora que nós desnaturamos, ela se torna insolúvel. E essa provoca uma mudança no estado físico da proteína. Amigo, nesse caso, reversível ou irreversível? Irreversível. A albumina clara do ovo sólida nunca mais voltará à forma original pastosa. A proteína desnaturada não tem como se recompor. Outro fator capaz de provocar a desnaturação é a variação brusca do pH. Deixa eu te dar um exemplo que você vai estudar mais tarde. Nós temos na boca uma proteína, na verdade uma enzima, chamada de amilase salivar ou pitialina. O pH da nossa boca é em torno de 7. Vamos chamar de pH neutro. A pitialina na boca, nesse pH, ela está na forma terciária, bonitona. Ela consegue pegar o amido e começar a digerir o amido para você, convertendo em maltose inicialmente. Então, amido do arroz, do macarrão, do pão, da batata e da mandioca. A gente deveria mastigar muito bem alimentos que são ricos em amidos antes de engolir. Olha por quê. Imagina que você pegou o macarrão, deu 2 cuspidas no macarrão, não mastigou direito e já engoliu. Aquela amilase, a pitialina, grudou no macarrão, não deu tempo dela agir, você já engoliu. Foi automaticamente essa enzima para o seu estômago. Mas qual é o pH do estômago? É 2, é ácido. De 7 para 2, a variação é muito brusca. Essa variação brusca desnatura a pitialina e ela não irá continuar a digestão do amido no teu estômago. Você vai sobrecarregar a função do intestino. Tudo vai ficar para a amilase lá no duodeno realizar a digestão total do amido que você está engolindo. Você não deu nenhuma colaborada porque você engoliu rapidamente. Então, de 7 para 2, desnaturou.
Lógico que depois que essa pitialina, essa amilase salivar, como ela é uma proteína, ela vai sofrer processos também de digestão em outras enzimas aí do nosso trato digestório. Então, pH pode provocar variação brusca de pH, pode provocar desnaturação de uma proteína. Olha um outro que pouco se fala, choques mecânicos. Choques mecânicos também podem provocar desnaturação. Sabe o que é isso aqui? É a famosa clara em neve. Quando você coloca a clara de ovo na batedeira e bate, vira uma espuma chamada de clara em neve. Isto se deve a uma mudança da albumina devido a choques mecânicos. A albumina, quando você colocou na batedeira, estava bonitona. Só que você ligou a batedeira e deu tanta porrada na albumina, que pode desnaturar a proteína. Só que vamos ver se já fez bolo na vida. Nesse caso, reversível ou irreversível? Hã? Reversível. Se você deixar clara em neve em cima da pia sem mexer, ela volta ou não ser clara de ovo novamente? Ela volta. Porque como o choque mecânico, a mudança não foi tão drástica, bruta, a própria proteína, depois que você para de dar porrada, ela se reorganiza e consegue voltar à estrutura inicial, certo? Faz um suco de abacaxi sem espuma. É praticamente impossível. A espuma da cerveja tem proteína na cerveja, tem proteína dos grãos. E o choque mecânico, a agitação toda, desnatura, muda a forma, criando a espuma. No suco de abacaxi que vem no seu copo, a espuma vem grossona, não vem? Passa um tempo, a espuma diminui, é porque a proteína volta à sua composição original, vai diminuindo aquela espuma que foi formada. Percebeu? Isto é a desnaturação, beleza? Companheiros, vocês fiquem ligados com esse ponto, porque isso será muitíssimo importante quando nós estudarmos as enzimas. Agora, veja uma coisa que é confusão e é pegadinha de vestibular. Qual estrutura a desnaturação altera? A primária, a secundária ou a terciária? Eu não vou nem falar quaternária porque a maioria não tem. A desnaturação, ela pode mudar a estrutura terciária, convertendo ela para secundária ou mudar a estrutura secundária, convertendo ela para primária. Então, desnaturação mexe com a terciária ou com a secundária. Tudo bem? Com a primária, não. Porque primária não é aminoácido unido por ligação peptídica. Para você alterar a estrutura primária de uma proteína, você tem que digerir a proteína. Você tem que romper as ligações peptídicas. E isto a desnaturação não faz. Isto é só a digestão da proteína. Desnaturação é secundária ou terciária. Joia? Outro fator. Quando a gente fala que a desnaturação mudou, fez com que a proteína perdesse atividade biológica, é uma coisa. Não confunda a perda da atividade biológica com perda do valor nutricional. O valor nutricional da proteína, ela não muda. Por quê? Porque para quem come uma proteína, o que interessa não é a forma dela, são os aminoácidos que ela tem. E a desnaturação não destrói aminoácidos. Um exemplo, suponha que isso aqui é a quitina do meu braço, do meu músculo, que ela está na forma terciária. Qual é a atividade biológica dela? Realizar a contração muscular. Funciona. Vamos imaginar, por algum motivo, a quitina sofre desnaturação. Pronto, desnaturou no meu músculo. Ela não consegue mais realizar a contração. Ela perdeu a atividade biológica. Mas quer ver? Aí vem um cachorro, morde o meu braço, arranca um pedaço, ele começa a comer a quitina desnaturada. Para o cachorro que come, ela perdeu o valor nutritivo? Não, porque o que interessa para ele ao comer são os aminoácidos e não a forma que ela tinha. Perdeu atividade no meu corpo, mas não perdeu o valor nutricional. Então, em termos de aminoácidos, tanto faz você comer a clara do ovo cru,
conta clara do ovo cozida, em termos de aminoácidos. Nós sabemos que tem algumas vitaminas que perde aí a propriedade quando você aumenta a temperatura, mas estou falando de aminoácido. Então, tanto faz a proteína desnaturada quanto a proteína sem desnaturação. Tudo bem, queridos? Estude bastante isso aí, que vai ser importante para o módulo seguinte, tá? Aí no finalzinho tá a tarefa para você treinar. Um grande beijo.